Eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre o Olavo de Carvalho, que a gente vai usar muito, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala em Olavo de Carvalho, a gente encontra muita porcaria na internet, muita gente criticando, né? E a gente fica... Um aluno me perguntou assim: professor, como é que eu vou saber então se é verdade, se não é? Eu falei: olha, só tem um jeito, estudando. Então, para começar, vamos definir como que nós podemos olhar para o Olavo de Carvalho, não que seja uma única forma de olhar. Primeiro, é um homem importantíssimo para nós no Brasil hoje, tanto em termos de filosofia, certo, quanto em termos da reforma da intelectualidade brasileira. Eu acho que a gente devia começar por aí. Então, todas aquelas críticas menores que a gente ouve, lê, e tem os vloggers falando lá sobre o Olavo, eu acho que isso daí são coisas assim, absolutamente secundárias. Por quê? Porque quando a gente observar o trabalho dele, aí a gente vai ver que a coisa é completamente diferente. Um é o Olavo, né, que tá lá nos vídeos da internet, que fala palavrão, que provoca, e que, aliás, é uma tática que ele usa, né, para poder combater toda essa onda de mediocridade que tá aí. Que você vê hoje, se a gente for conversar, só se fala em termos de uma ideologia marxista muito pobre, que explica muito pouca coisa sobre a realidade, mas que pretende ter hegemonia. Quando você pega os livros do Olavo, eu vou indicar aqui só dois, O Jardim das Aflições, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Bom, ele tem outros livros, tem muito mais. Depois, se vocês se interessarem aí, vão por esse lado. Mas só esses dois livros já compensam bastante para vocês começarem a entender quem é Olavo de Carvalho. Então, a denúncia que ele faz, né, do ambiente da universidade, da manipulação que tem na sociedade de modo geral hoje, na política, em todas as áreas, né, já é uma coisa impressionante. Então, com esse livro Jardim das Aflições, você vai ter uma boa, digamos assim, uma boa introdução ao pensamento mais profundo do Olavo, certo? Bom, o outro livro, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, é excepcional. Tem toda a temática aí do movimento gay, do movimento feminista, desses movimentos sociais todos. É imprescindível que você tenha um contato com esse livro, certo? Então, com esses dois livros, você vai ter já uma noção mais direcionada sobre o Olavo. Agora, veja, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ver na questão do Olavo, é o seguinte: vamos só ver dois casos. Dois autores que o Olavo trouxe outra vez, né, pro cenário nacional, pessoas espetaculares que haviam sido esquecidas. Por exemplo, o pensador austríaco Otto Maria Carpo, certo? Que é excepcional. Eu estou com um livro dele aqui, Caminhos para Roma, onde ele descreve a crise que nós estamos, né? A crise espiritual que nós nos encontramos. É impressionante. Depois do próprio Otto Maria Carpo tem a história da literatura, né? Que o Olavo foi também responsável por trazer de novo essa obra para nós, que estava completamente esquecida. Então, Otto Maria Carpo, só por si só, já dá uma dimensão para nós da importância do trabalho do Olavo de Carvalho. Mas não para aí, né? O Olavo de Carvalho também trouxe de volta o Mário Ferreira dos Santos, né? Um grande filósofo brasileiro que praticamente estava esquecido, né? Antes você ia nos sebos, você encontrava muito livro do Mário Ferreira dos Santos jogado lá. Hoje você não encontra um, né?
O autor foi completamente resgatado, o pessoal está lendo, está relançando, as editoras estão relançando. Agora, uma outra coisa, né? Bom, tem esse, não são só esses autores, tem muito mais. Então, se você for acompanhando o Olavo de Carvalho, for vendo as coisas que ele divulga, você vai ver que tem muito mais coisa. Ele foi também, até onde eu sei, foi ele que foi responsável também pela lista de livros, pelo menos a lista inicial, da que a Realizações começou a trabalhar, começou a lançar no Brasil. A Realizações é uma editora que está aqui, ali próximo à estação Ana Rosa, se eu não me engano, na rua França Pinto. É uma editora, a editora que mais lança livros de qualidade na área de humanas hoje no Brasil. É impressionante. Se você puder visitar o site da Realizações, você vai ver o quanta coisa bacana tem lá. Por exemplo, Eric Wegelin, René Girard. Nossa, tem muita coisa, muita coisa. Olavo de Carvalho também teve nesse movimento inicial, né? Depois ele tem dado dicas de leitura preciosíssimas, como esse Ponerologia, Psicopatas no Poder, que inclusive tem um prefácio dele. Eu não vou falar do livro, vejam, procurem, é um livro que vale muito a pena para a gente entender o que acontece na política hoje, principalmente no Brasil. Então, uma outra coisa que vocês podem ver, se nós formos no site do Olavo, né, você vai ver, você vai ter um monte de coisa bacana, um monte de textos assim gratuitos. Você pode entrar lá, tem um monte de coisa muito boa, né, para estudar. Estou aqui passando aqui rapidamente no site dele para você dar uma olhadinha. Além do site, ele tem o seminário de filosofia. É um curso que ele dá, né? Vocês depois têm que se informar como faz para participar desse curso, se vocês se interessarem, mas só as indicações de leitura que ele dá nesse site do seminário de filosofia é uma coisa impressionante, certo? Então, estou passando aqui para vocês darem uma pequena olhada. São alguns livros que ele indica, né? Vou passar rapidamente aqui só para a gente ver. Olha aqui, está indicando o Chesterton, né? Que também é outro autor que depois a gente vai falar um pouquinho. Então, olha só. É um material riquíssimo. E, além de tudo, está sendo lançado agora um documentário, né, sobre o Olavo de Carvalho. Tem aqui o Jardim das Aflições. Para o universo inteiro. No processo seguinte, no processo civilizatório, existe a ideia de isolar, controlar e administrar. A salvação humana depende de que alguém controle as coisas. E as tentativas de controle sempre terminam muito mal, terminam em guerras, revoluções, morticínios, desilusões, decepções sem fim. Então, só por essa pequena apresentação aqui, a gente já fica esperando, né, o filme, o documentário Jardim das Aflições. Já deu para ver o que vai ser. Então, se a gente olhar para o Olavo de Carvalho sobre esse aspecto mais elevado, mais filosófico, eu tenho a impressão que a gente vai tirar muito mais fruto do que ficar se atendo àquelas picuinhas, aquelas coisas que estão mais na internet. Eu acho que é por aí que nós devemos olhar o Olavo de Carvalho. Sem sombra de dúvida, o maior intelectual que nós temos hoje no Brasil. Tudo bem? Então vamos acompanhar por aí, ver as indicações que ele passa, ver as ideias mais elevadas que ele expõe. Tá bom? É isso então.